Olá, meu nome é Diego Garcia, eu sou médico cardiologista. Estou aqui para falar hoje com você a respeito de algumas dúvidas sobre angina pectoris, ou melhor, angina de peito. Sou médico cardiologista e tenho o objetivo aqui nesse canal falar um pouco melhor sobre as doenças cardiovasculares, saúde de forma geral e hábitos de vida saudáveis. Sem mais delongas, eu preparei aqui algumas perguntas que vocês estão vendo, que são perguntas frequentes de pacientes, tá? Então, quando a gente fala de angina de peito, a primeira pergunta, mais óbvia, é o que é angina de peito, né? Então, angina pectoris ou angina de peito é aquele sintoma que o paciente geralmente tem num tórax, no peito, né? E que está relacionado a algo cardiológico, mais especificamente a doença coronariana, que é quando tem algum vaso ocluído, entupido do coração, o sangue tem dificuldade de passar ali por aquele vaso, acaba levando menos oxigênio, o músculo do coração sofre por causa disso, né? E gera o que a gente chama de isquemia. Então, isquemia é falta desse oxigênio que tem dificuldade de chegar no músculo do coração. E quando o paciente ele tem essa isquemia, pode ser uma isquemia silenciosa, miocárdica, ou seja, ele não sente nada, mas ele pode ter algum sintoma que é o sintoma de angina. E aí a gente tem o sintoma de angina típico, que é aquela dor tipo aperto, peso no peito, que eu vou comentar um pouco mais com vocês, tá? Quando a gente fala sobre a segunda pergunta, exatamente entra na parte dos sintomas, né? Quais são os sintomas associados à angina de peito, né? Então, a angina típica é aquela dor no peito, tipo aperto, tipo peso, que ela pode irradiar para membro superior esquerdo, tá? Ou aqui para a região cervical esquerda, aqui região mandibular, tá bom? Podem ter sintomas atípicos, como apenas um mal-estar, pode, mas o sintoma típico, a angina típica, é dor no peito, tipo peso, aperto, aqui na região central, que pode irradiar para membro superior esquerdo e para a região cervical mandibular esquerda, certo? Indo para a terceira pergunta, quais são as causas da angina no peito, né? Então, um pouco daquilo que eu falei na explicação do que seria angina no peito. As causas principais são aquelas relacionadas à doença coronariana. Então, na maior parte das vezes é quando tem essa obstrução que eu comentei, né? Ou seja, tem uma oclusão, tem uma obstrução no vaso do coração, que são as coronárias. O sangue tem dificuldade de passar por aquela região e chegar até o músculo, né? E aí esse músculo sofre com a falta de oxigênio, isquemia, e aí tem um quadro de angina. Às vezes o paciente não tem um quadro de obstrução coronariana, às vezes ele tem um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio. Então, podem ter pacientes, por exemplo, eu vou citar um exemplo simples, de um paciente com anemia grave, ele pode ter, por exemplo, angina de peito, porque ele está com quadro anêmico grave, então ele tem menos hemácias no sangue, ele leva menos oxigênio para o músculo do coração, e mesmo sem ter algum tipo de obstrução importante, ele pode acabar tendo um quadro de angina, apenas para exemplificar. Então, é um quadro, a causa principal é um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. E a principal causa disso é obstrução, entupimento nos vasos do coração, por aquelas famosas placas de gordura que vocês já ouviram falar, tá? Indo para a quarta pergunta, como diferenciar a angina, a dor da angina de um simples mal-estar? Boa pergunta e realmente é difícil, tá? A dor da angina é essa que eu comentei, mas tem muitos pacientes, principalmente idoso, mulheres e pacientes diabéticos, que podem ter quadros atípicos, ou seja, sintomas atípicos de angina, que a gente também chama de equivalentes isquêmicos ou chama de equivalentes anginosos, que às vezes pode ser só um mal-estar geral, às vezes vem só uma falta de ar, às vezes vem uma epigastralgia, que é uma dor aqui na região epigástrica, aqui, abdominal, aqui superior, associado a enjoo, náusea. Então, às vezes é difícil, e principalmente difícil para o paciente saber fazer essa diferença entre uma angina típica e entre aquilo que pode ser um sintoma de um equivalente anginoso, por exemplo, tá? Nesse caso, na dúvida, tem que procurar um pronto-socorro o mais rápido possível, se caso for um quadro agudo, para que você possa ter uma avaliação médica, tá? Quais são os exames para diagnosticar angina de peito, né? Então, a gente precisa diferenciar um quadro agudo de um quadro crônico.
E como é que a gente diferencia isso? Um quadro agudo é aquele quadro que o paciente começa a ter o sintoma não para depois de alguns minutos ou mesmo em repouso, né? Configura um quadro agudo e, nesse caso, o paciente tem que ir para uma sala de... Enfim, ele tem que ir para uma sala de emergência, de um pronto-socorro, ele precisa ser melhor avaliado. Dentro desse cenário agudo, a gente tem uma propedêutica própria, com realização de eletro em até 10 minutos da chegada do paciente, a realização da troponina, que é o marcador de lesão miocárdica, e até outros exames adicionais dentro do cenário de urgência e emergência, parando até no cateterismo, por exemplo, que é um exame invasivo, se caso for necessário. Dentro do cenário de uma angina, que a gente chama de estável, até a gente pode chamar de crônica, enfim, mas o nome mais correto é estável, pensando em crônica, mas pensando em síndrome coronariana crônica. Mas pensando em angina estável, nesse caso, configura, vou dar um exemplo aqui para quem assiste entender melhor, é um paciente que às vezes tem essa dor no peito quando faz algum tipo de esforço, ou quando faz algum tipo de atividade. Ele para esse esforço, essa atividade, e ele deixa de ter esse sintoma, ele tem melhora desse sintoma. Também é super importante procurar o médico. Não precisa ser dentro do cenário de urgência, emergência, num pronto-socorro, mas procurar um cardiologista ou às vezes um clínico geral o mais rápido possível. Dentro disso, os exames que são feitos geralmente, começa com eletrocardiograma, ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, por vezes um teste ergométrico, que é aquele da esteira, que vai identificar para a gente, através de alterações ali no eletrocardiograma, se tem alguma alteração sugestiva de isquemia, né? Que é, de fato, a isquemia que vai gerar o sintoma da angina. Até outros exames, por exemplo, como o eco, mas com estresse físico ou farmacológico, cintilografia, angiotomografia de coronários, por exemplo, que é uma tomografia para ver especificamente os vasos do coração. Enfim, a gente tem uma gama diagnóstica grande. Mas o mais importante não é só saber quais são esses exames, porque isso vai depender muito do teu quadro específico ou do quadro específico de quem talvez você vá levar essa orientação. Acho que o mais importante é procurar um médico cardiologista, principalmente nesse possível cenário de angina estável, e ele vai pedir os exames iniciais e pelo menos eletro, eco, talvez o teste ergométrico ou outros exames, tá? Passando para a nossa sexta pergunta, quais são os tratamentos para angina de peito? E aí é importante a gente realmente diferenciar o cenário agudo do cenário da angina estável, ou a gente pode dizer da síndrome coronariana crônica, né? No cenário agudo, a gente tem um combo de medicações que a gente faz para tratamento do cenário agudo, porque o cenário agudo, eu vou falar que tem mais uma pergunta à frente que aborda isso, ele pode evoluir para um quadro de infarto, tá? Dentro do cenário de angina estável, ou seja, de um cenário mais crônico, a gente tem terapias medicamentosas, né? E a gente tem terapias intervencionistas, né? Ou seja, a gente pode identificar que a causa da angina de peito é uma obstrução coronariana, a gente vai precisar fazer um cateterismo, avaliar se vai precisar fazer uma angioplastia na sequência, que é colocar aquele stent para abrir o vaso do coração e o fluxo de sangue voltar a ser normal ali naquela região, até mesmo considerar, em casos mais graves, a necessidade de fazer uma cirurgia cardíaca, a famosa ponte de safena, ponte de mamária, né, que é o bypass. Então, tratamento, a gente tem desde tratamento clínico até mesmo tratamento intervencionista, e é sempre importante reforçar que as mudanças de hábito de vida, elas são super importantes dentro de todo esse tratamento, tá? A sétima pergunta, angina de peito pode levar a um infarto? Então, eu comentei que viria essa pergunta, né? Eu já tinha visto as perguntas de forma antecipada aqui antes da gente começar. Então, angina de peito pode levar a um infarto? Sim. Então, principalmente dentro desse cenário agudo, que o paciente começa com essa dor no peito, e assim, essa dor no peito ela não para, ele vai para um pronto-socorro. Nesse cenário, se caso esse quadro agudo, que a gente chama de síndrome coronariana aguda, ou seja, esse quadro isquêmico agudo, ele não for tratado a tempo, o paciente inevitavelmente ele vai evoluir para um quadro de infarto. Ou seja, a angina, quando o paciente tem a isquemia, né? E essa assim, isquemia miocárdica, que é a falta de oxigênio para o músculo do coração,
caso ela se prolongue e não seja tratada, inevitavelmente ela vai levar à morte das células do miocárdio, que é exatamente isso que consiste o infarto, tá? Então, por isso a importância e a relevância da gente tratar aqui desse tema. Como prevenir angina de peito? Prevenção de angina de peito é a assim, prevenção cardiovascular de forma geral, né? Ou seja, a gente precisa manter um estilo de vida saudável e alguns pilares importantes são a alimentação saudável, atividade física regular, se manter dentro do peso, não fumar, tá? Ingestão no máximo moderada de bebidas alcoólicas, tá? Quantidade e qualidade de sono e gerenciamento de estresse, além do controle de doenças crônicas. Ou seja, para prevenir a angina de peito, entra dentro do mesmo contexto de prevenir doença cardiovascular de forma geral, entra dentro do contexto de hábitos de vida, tá? Angina de peito tem cura? Tem sim, né? Então, a gente tem diversos tratamentos clínicos, desde, claro, de mudança de estilo de vida, tratamentos clínicos com uso de medicações, até mesmo tratamentos intervencionistas, tá? Assim como eu comentei. Então, tem cura sim. É raro a gente ter pacientes que mesmo após todas essas intervenções, o paciente ainda continua sintomático, mas acontece, tá? Mas tratamento tem sim. E a pergunta número 10, posso praticar atividades físicas se tenho angina de peito? Excelente pergunta, né? Então, primeiro, se você tem angina de peito e ainda não fez o diagnóstico, acho que primeiro você precisa avaliar se você tem de fato angina de peito ou não, né? Se você tem angina de peito, primeiro você precisa tratar, você precisa ter um controle clínico adequado. E depois que você tratar isso clinicamente ou de forma intervencionista, o ideal é que antes do início da atividade física, do retorno à atividade física, você passar por um processo de reabilitação cardiovascular, né, que é você fazer uma atividade física específica, prescrita por um médico especialista em assim, reabilitação, com um time de educadores físicos e fisioterapeutas especialistas, e precisa fazer esse tipo de atividade física monitorada e progressiva. Posteriormente, depois disso, você pode ser liberado com segurança para praticar atividade física fora ali daquele ambiente, tá? Então, queria muito agradecer vocês aqui por esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui no chat as suas dúvidas. Eu quero ouvir vocês, se vocês têm dúvidas a respeito de outros temas. E eu quero trazer esse tipo de formato aqui, de forma bem assim direta, de dúvidas frequentes que os pacientes têm. Obrigado.